Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. Galera, e depois desse fiasco do Flamengo aí diante do Cuiabá, perdendo aí por 3-0, vou trazer para vocês hoje aqui o Mauro César Pereira falando aí sobre esse vexame, né? Detonando aí os jogadores do Flamengo, detonando aí também o Sampaoli, né? Pela sua relação com os jogadores, que segundo ele, o que se fala é que o Sampaoli não tem uma boa relação com os jogadores e que os jogadores também ali escolhem, né, galera? Escolhem os jogos que querem jogar. Isso aí é nítido. Deu para ver ontem na partida pífia, na partida ridícula do Flamengo, que fez ontem, né? Mesmo com os reservas, mas são reservas de luxo, galera. O Flamengo é um time milionário que, por mais que perdesse, vamos dizer assim, um jogo ou outro, não era para ser dessa forma vexatória. Davi Luiz, ridículo ontem, o jogo dele junto com o Pablo, né? Um dos melhores ali foi o Luiz Araújo, né, que se destacou mais, junto com o Bruno Henrique, que entrou depois, e o Wesley. Mas, enfim, foi uma vergonha, galera. Uma vergonha é o que está representando aí essa partida do Flamengo ontem. Galera, pedi a você, antes de ver o vídeo do Mauro César aqui, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like no vídeo, também ative o sino da notificação para ficar por dentro de todas as notícias do Mengão, galera. Deixar também os créditos aqui para o canal do UOL Esporte, o qual o Mauro César também é comentarista, tá beleza? Tem toda a relação, né? Tem toda a relação. O elenco, parte dele e o técnico, eles não, literalmente não falam a mesma língua, até porque o Sampaoli fala um idioma dele, um dialeto próprio dele, né? Quando tenta misturar alguma coisa de português ali com o espanhol, é aquela coisa que só ele entende. Ele e o pessoal próximo dele, né? Porque, assim, as informações que a gente tem é de que ele praticamente não fala com jogadores, só se relaciona no dia a dia com a sua comissão técnica, e há um distanciamento, uma relação fria, isso já é de conhecimento geral, e isso evidentemente afeta num grupo que é capaz de fazer partidas ridículas com esse técnico, porque conversa pouco, com o interino, sabe-se lá por quê, como foi contra o Maringá, com o Vitor Pereira, como foi na final do estadual, aquele 4-1 do Fluminense, e também no jogo contra o Alcas, né? E com esse técnico, né, o Sampaoli, também teve o Bragantino, teve o América Mineiro também, que foi empate, mas foi uma partida vergonhosa. E no meio disso tudo, você tem um bom segundo tempo contra o Palmeiras, você tem um bom segundo tempo contra o Atlético, em parte dele, um ótimo jogo contra o Grêmio, ou seja, até contra o Fluminense, um bom primeiro tempo, depois o time deu uma pregada naquele jogo recente, que terminou empatado 0-0. Então você tem ali uma clara situação que você vê que não é uma questão meramente tática ou técnica. O time do Flamengo ele anda quando não está afim. Ontem era o modo do Bragantino 4-0 ligado. Os caras não competem. O Flamengo não compete, ele não joga. Tirando o Antônio Luiz Araújo, que tentou ali alguma coisa, coitado, sozinho. O Bruno Henrique que entrou e também buscou e não conseguiu fazer nada sozinho, porque é impossível desse jeito. E o goleiro, que não teve assim culpa, todo mundo jogou mal, todo mundo errou. É assim, uma coisa medonha. Aí tem a substituição do Ayrton Lucas, que aparentemente era por lesão, mas o próprio jogador deu entrevista quando saiu de campo, dizendo que foi opção do técnico, e também admitiu que fez um primeiro tempo ruim. O Pedro, o Pedro, né? O Pedro deu de campo ali, não faz um pivô, não antecipa uma jogada. A única coisa que ele fez foi uma meia bicicleta no primeiro tempo, que aí a bola passou na frente do Gerson. O Gerson, obviamente, não alcançou a bola. Já tinha perdido um gol mais fácil contra o América, ele ia alcançar a bola ontem. O Gerson anda em campo. Aliás, a melhor partida do Flamengo contra o Grêmio foi ser o Gerson, que é intocável no time do Sampaoli. O Sampaoli ele faz um trabalho que tem problemas, tem uma série de pontos que podem ser questionados, mas ali a questão ali é o seguinte: o problema ele tem que ser distribuído. Culpa do técnico, culpa dos jogadores, é culpa da diretoria, que criou uma situação colocando um técnico que tem esse perfil, todo mundo sabe, com o elenco, que é um elenco que ele repele determinados perfis de treinadores. Já aconteceu com o Paulo Souza. Não gosta e acabou. E chegam novos jogadores e isso não muda, porque isso já está enraizado. Quem chega meio que incorpora aquilo. Então, o jogo de ontem não dá para analisar meramente pela questão técnica e tática. É uma questão de comportamento mesmo. O time que não compete, o time que não quer jogar. Claramente não quer jogar. Né? E o Cuiabá, organizado ali, foi fazendo uma boa campanha, mais fora do que em casa, né? Ontem foi e venceu por 3-0, poderia ter vencido até por mais, tal a passividade do seu adversário. E os jogadores não ficam nem um pouco constrangidos, tá? Ninguém fica constrangido. Eles perdem bem perdido, demora a perder. Quando perde, é pancada. E tá tudo bem, normal. O discurso padrão ele sai assim naturalmente da boca de qualquer um que venha a falar alguma coisa. E segue. O jogo de quinta-feira é extremamente perigoso, está claro desde a partida de ida, quando o Flamengo enfrentou o Olímpico que se mobilizou, depois de um período muito ruim, desde junho sem vencer, crise, troca de técnico, a Aguirre foi embora, já está do Santos, né? Entrou o Arce.
mas dentro da sua proposta, o Olímpia conseguiu perder de 1 gol, ficar vivo, era esse o objetivo, está vivo, os ingressos já estão se esgotando em alguns setores do estádio, vai ficar cheio, vai ter pressão. Ontem, com um monte de reservas em campo, enfrentou o Guarani do Campeonato Paraguai, Guarani que na quarta recebe o Botafogo, né? Na mesma situação, perdeu por 1 gol apenas, e ganhou de 5-3, voltou a ganhar o Olímpia, ou seja, bem ou mal, com reservas ou titulares, o time venceu, né, depois de muito tempo. Passou o mês inteiro de julho sem vencer, 40 dias sem uma vitória, mas ontem venceu. E quinta-feira vai enfrentar o Flamengo. Se for o Flamengo que jogue parecido com ontem, entendeu? A chance de eliminação é imensa, é enorme. Se o Flamengo jogar, competir, resolver entrar em campo de verdade, como contra o Grêmio, como em outros jogos que eu citei, que não são tantos assim, mas existem, né? Aí o Flamengo tem aí uma boa possibilidade de classificação mesmo do chamado ambiente hostil. Mas o risco de eliminação é real. E não é tão pequeno, não. Justamente por conta desse comportamento que você não sabe qual vai ser. Ah, tudo bem, volta outros jogadores, joga Arrascaeta, joga Gabigol, deve ter o Everton Ribeiro, que ontem teve lá um problema clínico no vestiário, né, e foi tirado do banco, né, mas o risco de jogar dessa maneira ele é real. A gente sabe que pode ser que o time entre dessa forma. Se for parecido com ontem, a chance de eliminação é muito grande. Muito grande. A diretoria do Flamengo, que geralmente não faz nada nessas horas, ela tem aí 2, 3 dias para entrar em ação. E ao CT, conversar com as partes, colocar em ordem essa bagunça, né? Ou seja, as diferenças entre essas pessoas, elas não podem ficar acima dos interesses do clube, mas elas estão. O técnico não cede, não se aproxima do jogador, os jogadores também não gostam do cara, porque ele conversa pouco, ele fala pouco. E aí você tem situações como, por exemplo, o São Paulo também procura encrenca, né? Ontem, Davi Luiz fez um péssimo jogo, falhou em 2 gols. Ele tem o Rodrigo Caio em condições, ele não põe o Rodrigo Caio. Ou seja, parece uma coisa quase que pessoal. Por que o cara não entra nem num jogo desse? Jogou muito mal, é verdade, o Rodrigo Caio contra o Alcas, mas ainda era lá atrás, naquele jogo da altitude, ainda era o Vitor Pereira. Ele não escala o jogador. O Varela entrou ontem muito em função da necessidade de poupar o Wesley e ter que observá-lo para o jogo do Grêmio, na outra quarta-feira, que o Wesley está suspenso. Então talvez tenha que contar com o Varela, porque o Mateuzinho voltou agora de uma contusão, estava parado desde março, não joga desde março. O Pablo jogou porque ele não tinha o Léo Pereira, o Fabrício estava fora, então ele colocou o Pablo ontem, mas o Rodrigo Caio nunca joga, quer dizer, ele também não procura amenizar, ele não procura também aproximar um pouquinho mais, tornar as coisas um pouco mais amenas, num ambiente mais ainda tenso depois do episódio do Pedro, claro, embora nem todos os jogadores também fechem assim com o jogador agredido. Existem também os problemas entre eles, nem todo mundo acha legal, o cara não quis aquecer, ele não veio treinar e eu estou do lado dele. Não é bem assim. Sempre vai ter quem torce o nariz para o comportamento do colega, né? E que ontem teve mais uma atuação pífia, mas não foi só ele, praticamente todos eles. Cebolinha jogava até com o Vitor Pereira partidas razoáveis, né, boas até, era o líder de assistência, fazia alguns gols, não pega na bola. Então você percebe que há algo, não é estranho, é algo muito evidente, a incompatibilidade. E isso tem que ser remendado por alguém, porque não há tempo para outra coisa. Os caras estão correndo o risco de colocar toda a temporada no lixo, ficar só, talvez pela Copa do Brasil, pela vantagem que fizeram contra o Grêmio. Mas que também não assegura nada, tanto no confronto contra o Grêmio, como numa eventual final, porque com esse comportamento de ontem, o Flamengo pode perder para qualquer time do futebol brasileiro e sul-americano. Bom, galera, tá aí, você viu o Mauro César detonando aí geral, Flamengo, diretoria, técnico, né? E também, cara, ele dá um alerta aí sobre uma possível eliminação do Flamengo na Libertadores, né? Que é uma coisa que não é impossível, né, galera? O Flamengo meteu 1-0 no Olímpia bem fechado, vai jogar lá. Se jogar como jogou ontem, né, contra o Cuiabá, cara, o risco de eliminação é grande, é altíssimo, mesmo sendo o Flamengo. A gente torce aí para que o time do Flamengo que vai jogar contra o Olímpia, né, não seja esse que jogou contra o Cuiabá, porque, cara, é uma tristeza ver o Flamengo jogando daquele jeito preguiçoso, sem vontade, né, sem entrosamento. Cara, a gente dá para notar que ali tem problemas mesmo. Então, galera, o Mauro César Pereira deu o alerta aí, espero que o Flamengo fique de olho aberto aí e se classifique na próxima quinta para a Libertadores, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo até aqui, peço a você mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo, galera, aqui no canal Coração Rubro Negro. E até o nosso próximo vídeo.